Olá, irmãos, bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria a gente poder estar junto nessa quinta-feira, mais uma vez. Eu sou o reverendo Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha, e nós toda quinta-feira compartilhamos esse momento devocional juntos, né? E eu queria convidar você, né, estimular você a compartilhar esse link, a marcar as pessoas. Eu sei que certamente muita gente precisa e nesse momento está desejoso de ouvir uma palavra, de ser abençoado pela palavra do Senhor. E nós vamos ter esses momentos juntos aqui. E se você puder, então, vai aí compartilhando, vai marcando as pessoas. E na medida que elas forem chegando, elas vão acompanhando aí tudo que vai acontecendo aqui, viu? Hoje teremos um encontro especial. Ao final, inclusive, nós vamos ouvir uma canção linda que foi gravada pela nossa irmã Priscila, pelo Augusto, nosso músico, e junto de sua família em casa, de sua irmã, enfim. Será um momento de edificar os nossos corações, de abençoar as nossas vidas e de nos levar a crescimento, a reflexão, né? Como é que você está? Como é que está a semana? Como é que estamos indo nessa nossa luta, né? Nesse desafio de tentarmos nos manter isolados, né? E tentar nos proteger do alcance do vírus, do corona. Mas nós temos já algumas pessoas do nosso círculo de relacionamento atingidas. Inclusive quero pedir e reforçar aos irmãos o pedido de oração pelo nosso presbítero Maurício, na verdade por seu irmão Márcio, que está internado num estado delicado com Covid-19, e nós precisamos estar em oração e intercessão, não só por ele, como por todas as pessoas que estão na mesma condição, em igual condição. Mas este é um nome que nos chega de alguém que está aqui pertinho de nós, irmão do nosso presbítero, né? E nós nos sentimos tocados e cada vez mais, irmãos, nós vamos poder, talvez, né? Que Deus nos ajude ver que perto de nós estas situações elas irão acontecer. E que pena que muita gente só começa a se dar conta, né? Da importância dos cuidados, do isolamento, quando muitas vezes a coisa atinge e alcança nossas famílias, né? E quando nós somos tocados, talvez nós começamos a perceber a importância daquilo que está ao redor de nós, né? E do que nós não estamos imunes. E a palavra que nós vamos dividir nessa manhã, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com essa nossa percepção das coisas, da importância das coisas, com a nossa empatia, com a nossa capacidade de ter compaixão, a nossa sensibilidade em relação à multidão que nos cerca, né? Como a igreja tem se portado nesses dias, como a igreja tem vivido estes momentos, né? Hoje mesmo eu estava lendo algumas notícias de alguns pastores, olha que coisa mais séria, né, irmãos, e lamentável, de alguns pastores que morreram de coronavírus, e porque mantiveram as suas igrejas em funcionamento, né? Mantiveram seus cultos abertos, e dizendo que não havia importância, ou se valendo do fato de que estamos debaixo de uma proteção divina, e nós já temos falado sobre isso aqui em algumas outras ocasiões, né? A respeito do modo como nós todos estamos debaixo da mesma condição de humanidade, de vulnerabilidade, e que Deus nos ajude, Deus nos proteja. Hoje eu quero refletir com os irmãos o texto do profeta Jonas, né? Jonas, ele nos ajuda a compreender algumas coisas, e eu quero dividir uma leitura com você, especialmente no último capítulo do livro do profeta Jonas,
depois que toda a história acontece, né? Eu vou ler com você o texto e depois de lermos eu vou tentar resumir um pouquinho dos acontecimentos e do cenário do livro de Jonas, para que a gente entenda o contexto da inquietação, da angústia e do desconforto do profeta aqui no capítulo 4. Né? Deixa eu tentar ajudar você, projetando aí na sua tela o texto, para que a gente vá lendo junto. Vamos lá. Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Bom, irmãos, nós acabamos de ler o fragmento do livro do profeta Jonas e a gente precisa entender como a história chegou nesse ponto, né? Quem é Jonas? Que cidade é esta, a cidade de Nínive? O que ela representa, né? Jonas, profeta, foi enviado por Deus para pregar a cidade de Nínive e anunciar à cidade que os seus pecados haviam chegado até o Senhor e que Deus a destruiria. E Jonas, né, como muitos sabemos a história, ele toma um navio e ele foge para Tarsis. Neste momento, talvez seja o lugar mais distante do mundo conhecido, né, desse momento bíblico aqui. E Jonas toma um navio para Tarsis e esse navio vai quase naufragar, de modo que durante aquela tempestade que levava aquele navio a pique, descobrem que Jonas é a causa de tudo aquilo, porque estava fugindo do Senhor, e Deus estava movendo a sua mão para trazer de volta o profeta ao cumprimento da sua missão. E Jonas então é lançado ao mar, e a história nós sabemos, né? Ele é engolido por um peixe, fica no ventre do peixe durante 3 dias, e ali ele clama pela misericórdia do Senhor e é devolvido ao mar em vida, devolvido à praia em vida. E aí então ele se demove do seu desejo de fugir da missão e ele se direciona finalmente para Nínive para pregar a mensagem que Deus havia dado de que a cidade seria destruída por causa do seu pecado.
Acontece que quando Jonas anuncia esta palavra, o povo de Nínive, todos, do maior ao menor, do rei ao plebeu, todos, até os animais foram colocados em jejum, todos se arrependeram e se apresentaram diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, clamando e pedindo por misericórdia para que o Deus de Israel não destruísse aquela cidade de Nínive. Curiosamente, aquilo que era mais improvável aconteceu. Aquele povo cruel, aquele povo temido, aquele povo de coração duro e rude, aquele povo creu na pregação do profeta. Essa é a parte mais fantástica dessa história. É uma cidade inteira se converter. Uma cidade inteira se render diante da pregação do profeta Jonas. E naturalmente, como eles se arrependem, Deus então não cumpre a palavra de destruir a cidade. Há profecias que não se cumprem. E há profecias que não se cumprem porque elas foram enviadas muitas vezes para alerta, para que as pessoas se arrependam. E se a história mudar o rumo, se a humanidade encontrar o rumo certo, aquilo que havia sido profetizado que aconteceria, possivelmente não aconteça, né? E então Jonas, ele fica absolutamente consternado com o fato de Deus ter poupado a cidade de Nínive. E aí nós chegamos no capítulo 4, onde o texto diz que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Jonas ficou com raiva de Deus. Jonas ficou desgostoso. Jonas entrou em depressão. Ele pede para morrer. Porque Deus poupou a cidade de Nínive. E aí talvez você pense assim: mas que absurdo, que homem mais sem misericórdia, que homem mais sem compaixão. Como pode ele ser tão insensível diante de 120 mil pessoas que Deus estava poupando ali? Homens, mulheres, crianças. E o Senhor ainda diz, sem contar os animais, né? Todos os seres vivos daquela cidade. E quando a gente diz, e talvez acredita, que Jonas está sendo insensível, é porque muitas vezes a gente não dá conta dos sentimentos que tomam o nosso coração. Porque nós nos equivalemos a Jonas muitas vezes. E para você entender como nós muitas vezes nos equivalemos a Jonas, você precisa entender o que Nínive representava para Jonas. Nínive representava para Jonas, muitas vezes, o que um homem violento, o que uma estrutura violenta, o que um corpo corrupto de gente, o que um corpo de um grupo marginal é capaz de produzir de desconforto na nossa sociedade. Talvez você, vítima de violência, em algum momento nesse estado do Rio de Janeiro, talvez você que perdeu alguém para a violência urbana, talvez você que teve alguém vítima do tráfico de drogas, do consumo de drogas, de um assalto à mão armada. Talvez você que teve alguém exposto a uma situação de vulnerabilidade. Talvez você indignado com a corrupção do país, produzida por alguns grupos que vão dilapidando a riqueza nacional e que com isso vão gerando fome, pobreza e morte nas pessoas. Talvez você muitas vezes já teve no seu coração o desejo de que Deus pesasse a sua mão sobre esta gente de forma implacável, de que Deus os exterminasse. Talvez você inclusive defenda, sem que você perceba que está sendo como Jonas, talvez você defenda políticas que possam, a partir do extermínio, garantir a sua estabilidade e a sua segurança. Então nós somos igual Jonas. Por quê? Porque Nínive, irmãos, Nínive era a capital da Assíria.
E não houve, talvez, antes dos grandes impérios, né, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, não houve, talvez, nem os filisteus. Não houve, talvez, um outro povo que tenha afligido e que tenha provocado tanta violência nas terras de Israel, sobre a nação de Israel, do que os assírios. Só para você ter ideia, você lembra que no tempo de Jesus, judeus e samaritanos não se falavam? Uma das razões, ou talvez a grande razão para que eles não se falassem, era que durante a invasão assíria no reino do norte, nas 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, foi ali que houve o aprofundamento da corrupção moral, da corrupção religiosa de Israel, daquele povo do norte, a sua incorporação da cultura pagã, da idolatria assíria. Mas não só isso, os assírios eram implacáveis no modo violento como subjugavam os povos que dominavam. Eles provocavam terror nas cidades que dominavam. Basta você ler a história do cerco de Jerusalém provocado por Senaqueribe, rei da Síria, para você entender como este povo era um povo, talvez o maior espinho na história de Israel foi este povo assírio. Você vai encontrar os assírios como sendo um tema de preocupação no profeta Isaías. Depois você folheia a sua Bíblia e confere isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Jonas, Naum, Sofonias e Zacarias, pelo menos. Então, eu falei aqui 8 profetas, pelo menos, cujos seus livros estão diretamente relacionados com a influência da opressão, da violência, do terror imposto pelos assírios a Israel. De modo, irmãos, que a gente não está falando de uma cidade que para Jonas fosse só uma cidade qualquer. Para Jonas era aquilo que representava boa parte da pobreza, da fome, da miséria, das perdas, das mortes acontecidas nos conflitos nas terras de Israel pela força das invasões assírias. Então você entenda que se cumprisse a promessa da capital da Síria, Nínive, a capital da Síria ser destruída pelo Senhor, o golpe que Deus daria sobre aquela nação seria fatal. E Deus poderia, com aquele gesto de justiça, porque havia causas e motivos suficientes para que Deus destruísse aquela cidade. Deus poderia, com aquele gesto, colocar fim a alguns séculos de sofrimento da história do seu povo. Então você pode imaginar o que significa Nínive para Jonas? Nínive para Jonas pode significar o que significa para você o homem violento, o homem cruel, o homem corrupto, as máfias de colarinho branco, ou mesmo as milícias armadas que impõem terror e violência na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e em muitos lugares do mundo. Jonas, ele estava diante da maior e mais violenta cidade do mundo conhecido. Então será que não é justo que Jonas fique tão indignado que Deus, depois de ter decidido destruir aquela cidade, tivesse voltado atrás e poupado aquela cidade? Irmãos, e aqui é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto, né? Nós vamos falar sobre esse texto de Jonas em 3 ambientes. O primeiro ambiente, ele nos fala a respeito do amor de Deus. Há livros no Velho Testamento que eles subvertem a lógica da teologia comum, da teologia tradicional, né? Eu gosto de dizer
da teologia palaciana. Porque há uma teologia produzida pelos intelectuais palacianos, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Há uma teologia oficial que ela apresenta Deus de alguns modos, sob alguns absolutos, que alguns textos da Bíblia vêm e desconstrói essa ideia. Eu vou dar um exemplo. Ao longo de boa parte do Antigo Testamento, você vai encontrar, sendo reforçado no discurso teológico oficial, uma teologia que a gente chama de teologia retributiva. O que é a teologia retributiva? É aquela teologia onde Deus vai devolver com bem as pessoas boas e vai devolver mal as pessoas más. Onde coisas boas acontecem a gente boa e coisas ruins acontecem a gente má. E aí, de repente, vão surgir os escritos populares de sabedoria, que são uma sabedoria que vem do povo, que nasce do povo, compiladas ali sobre o patrocínio do reino de Salomão, os livros de Eclesiastes, de Provérbios, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. Estes livros que nós podemos tratá-los como livros de sabedoria do povo, que é a teologia que as pessoas experimentam e vivem. Uma teologia como a teologia do Salmo 73, do salmista Asaf, que, contrariamente à lógica retributiva, diz assim: Senhor, eu quase desviei os meus pés, porque não faz sentido. Eu passei a vida inteira ouvindo que o Senhor abençoa os bons e que o Senhor amaldiçoa os maus, e o que eu tenho visto é que os justos sofrem e que os ímpios prosperam. Essa subversão da lógica da teologia palaciana aparece quando, por exemplo, o texto de Provérbios e Eclesiastes, ou mesmo o livro de Jó, vai surgir desconstruindo toda a ideia de que só coisas boas acontecem a gente boa e coisas ruins acontecem a gente ruim, porque o livro de Jó vai então subverter essa lógica. O livro de Jonas, o pequenino livro do profeta Jonas, é um livro que subverte a lógica que foi construída e que vinga ainda na cabeça de muita gente evangélica, a lógica de um Deus vingador, de um Deus de juízos implacáveis, e que a cada gesto de maldade no mundo, ele intervém com sua fúria. O livro de Jonas vai apresentar um Deus, e que eu vou destrinchar isso aqui um pouco melhor, um Deus que, na verdade, é um Deus amoroso. Um Deus que ama, e que a sua intervenção na história são sempre intervenções com o objetivo de dar ao homem a possibilidade do arrependimento, de dar ao homem a possibilidade do quebrantamento, da conversão. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se arrependa. Quando os samaritanos rejeitam Jesus, e olha que a influência assíria dos ninivitas de novo, né? Quando os samaritanos, eles rejeitam Jesus, os discípulos, eles desejam orar para que desça fogo dos céus sobre a cidade. E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então o livro de Jonas, ele nasce aqui no meio do Antigo Testamento para nos lembrar, irmãos, que o Deus que intervém na história, intervém com amor. Intervém para manifestar a sua misericórdia. E o papel da igreja no mundo é ser voz de misericórdia. É ser voz profética que anuncia às pessoas um Deus amoroso. Nós não somos porta-vozes de um Deus vingador e cruel, nós somos porta-vozes de boa notícia, de boa nova. Evangelho significa boa nova. Ide por todo mundo e pregai
o Evangelho e pregai boas notícias. Ah, pastor, mas e o destino final dos pecadores? Eu vou falar sobre os juízos de Deus. Então, já que esta pergunta suscitou no seu coração, possivelmente, mas Deus não é um Deus de justiça? Deus não é um Deus justo? Eu vou começar esse segundo ambiente. Na verdade, eu estou acrescentando aqui um ambiente aos nossos 3 ambientes, né? Eu vou fazer agora esse período só sobre os juízos de Deus. Eu vou começar este ambiente citando Martinho Lutero, o reformador da igreja. Lutero, ele, quando encontra a graça de Deus, ele, em Romanos 1,17, quando está escrito que a justiça de Deus se manifesta através do evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A respeito desse texto, Lutero constrói a seguinte exegese. Ao longo de toda a minha vida, diz ele, acreditei que a justiça de Deus é aquela através da qual Deus pune o pecador. E ao ler Romanos 1,17, eu descobri que a justiça de Deus é aquela através da qual Deus perdoa o pecador, imputando o seu juízo sobre o seu Filho Jesus. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. O Evangelho, para Lutero, nada mais era do que a revelação de Jesus Cristo. A justiça de Deus se revela em Jesus Cristo, não imputando aos pecadores os seus pecados, mas punindo sobre o seu próprio Filho. De modo que se a nossa pergunta é, e a justiça de Deus? Eu digo, a justiça de Deus é aquela que se manifestou na cruz do Calvário. É aquela através da qual Deus diz, e o próprio Cristo diz ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É aquela sobre a qual Cristo toma sobre si os meus pecados e os seus pecados, e os pecados de uma multidão, para derramar o seu sangue por ele na cruz. Então, a primeira coisa a se dizer a respeito de um Deus justo é que ele não abre mão da sua justiça ao poupar Nínive. Ele não abre mão da sua justiça a poupar um pecador. Porque, na verdade, ele aplicou de forma cabal, de forma radical, a sua justiça. E ela foi manifesta em Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto sobre os juízos de Deus. O segundo aspecto é que haverá sim um juízo final. Mas até que este dia chegue, o Senhor está agindo na história com misericórdia, com graça. Porque tem gente que acredita que tudo de ruim que acontece no mundo é uma punição ou um castigo de Deus. As coisas que acontecem no mundo são, em sua esmagadora maioria, consequência natural das nossas escolhas e dos nossos pecados. Tudo que o homem plantar, isso também semear, não porque haja um Deus nos céus, que para cada gesto de contravenção humana, ele derrama um juízo. Não, é porque as sementes de morte que plantamos, elas são colhidas em morte. Isso é uma questão de causalidade. É um princípio da nossa existência. Agora, o Deus que age na história é o único que tem o poder capaz exatamente de interferir de modo contrário a esta força inexorável de morte. O destino natural de Nínive era se autodestruir a partir do seu próprio pecado, da sua própria corrupção, da sua própria maldade. Mas Deus entra na história com amor e misericórdia. Então deixa eu abrir um parêntese aqui. Se o tempo que nós vivemos é um tempo que tem nos causado dor, desconforto, que tem ferido a humanidade de um modo muito sério.
Nós não podemos atribuir a Deus a causa de tudo isso que está acontecendo. Mas eu convido você a enxergar que, diante disso tudo, Deus está intervindo com uma possibilidade de resgate, de transformação, de arrependimento, de mudanças, de reconciliação, de quebrantamento, de amolecimento dos corações duros, sabe? De confrontar o homem no seu materialismo, na sua ganância, na sua vaidade, na sua soberba. Então, diante da Nínive pecadora e cruel, o que Deus manifesta através do discurso do seu profeta é uma mensagem que leva aquela cidade a entender que Ele está com suas mãos amorosas estendidas para salvar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam curar, nem os seus ouvidos tapados para que não possam ouvir. Então, se você quer buscar a manifestação do juízo de Deus na história, o primeiro aspecto é esse. Eu já vou para o segundo. O primeiro aspecto é esse. O juízo de Deus se manifestou em Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar e que morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando Deus efetivamente decidir intervir na história, e eu vou repetir uma frase de C.S. Lewis que eu falei aqui alguns dias atrás, Deus vai acabar invadindo a história. Mas quando isso acontecer, será o fim do mundo. Porque quando o autor se dirige para o palco, a peça acabou. Lembra do dilúvio? Aquele arco que Deus estendeu nos céus e fez um pacto com Noé? Que ele não mais destruiria o mundo, que ele não mais agiria de modo a exterminar o homem pelo seu pecado. Ali Deus estava fazendo uma aliança profética do Calvário, da cruz de Cristo. Ali Deus estava fazendo um pacto de misericórdia, de que daria à humanidade sempre, sempre, sempre uma chance de arrependimento, uma chance de conversão. E é isso que Deus faz com Nínive. Uma chance de enxergarem o seu pecado, a sua miséria e se converterem ao Senhor. E então, o que está acontecendo com o mundo? E aí é o segundo aspecto dos juízos de Deus. É Deus punindo a imoralidade? É Deus punindo a idolatria? É Deus punindo o pecado? Eu vou projetar um outro texto para você, que eu reputo ser muito importante para você entender uma coisa a respeito dos juízos de Deus. Leia comigo esse texto de Romanos. E depois você pode ler do versículo 16 também até o versículo 27, que é o fragmento anterior. Mas esse aqui eu acho que resume bem o capítulo 1 de Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que de igual modo procedem. Veja, meu irmão, minha irmã, para que você entenda, a violência, a imoralidade, a perversidade, a mentira, a ganância, a corrupção, a maledicência, a insolência, a soberba, a presunção, a injustiça, a avareza,
Tudo isso foram pecados que estão listados nesse texto de Romanos. E aí talvez você esteja sendo induzido por uma série de pensamentos a acreditar que as coisas como estas que estão acontecendo neste momento na história do mundo é um juízo de Deus contra estas coisas. Mas eu queria que você voltasse ao texto que você acabou de ler. Estas coisas todos estes males no mundo, a imoralidade, a avareza, a perversidade, a maldade, a insolência, a soberba, a ganância, a desobediência, a injustiça, tudo isso, essa lista toda que está aí de Romanos. Estas coisas são o juízo de Deus. Esse é o segundo aspecto. Quando o homem pecou, quando o homem virou as costas para Deus, é isso que está aí no capítulo 1 de Romanos, havendo Deus se revelado de todas as formas, através da sua criação, de um modo magnífico e maravilhoso, o homem optou por preferir construir imagens, construir um Deus que fosse conforme o seu querer, adorar o seu próprio ventre. O homem voltou-se para si mesmo, é o conceito de pecado de Agostinho de Hipona, né? É virar as costas para Deus e voltar-se para o próprio ventre. É assim que Agostinho define o pecado. Então, quando o homem pecou, Deus o entregou. Então, olha aqui, o juízo de Deus sobre a humanidade não se manifesta para punir a injustiça, para punir a imoralidade, para punir a maldade, para punir... Não, a injustiça, a imoralidade e a maldade está aí no texto de Romanos. Elas se manifestam no mundo como sendo a consequência do juízo que Deus estabeleceu sobre o pecado do homem no início dos tempos. Deus os entregou. Por quê? Porque eles endureceram seu coração e voltaram-se para serem adoradores de si mesmos. Quando o homem diz não para Deus e diz sim para o seu próprio desejo, para o seu próprio orgulho, e transforma o seu ego no seu próprio Deus. Naquele momento, o juízo de Deus sobre o pecado se manifestou. E Deus colocou neles uma disposição mental. Então você entende que Deus não está punindo a imoralidade, Deus não está punindo a injustiça, porque a imoralidade e a injustiça são a punição. A imoralidade e a injustiça é aquilo que Deus imputou à humanidade como consequência do pecado, segundo o texto de Romanos capítulo 1. O profeta Oséias diz que o povo perece, né, por falta de conhecimento. E muitos de nós não lemos a palavra porque muitas vezes teologia bíblica não é exposta no púlpito das igrejas. Não se prega expositivamente os textos bíblicos. Quando se faz muitas vezes estudos bíblicos, se faz simplesmente para afirmação dos dogmas centrais e que não leva o povo efetivamente a conhecer a Bíblia, versículo a versículo, o Evangelho e a revelação do Novo Testamento, naquilo que está sendo ali ensinado. E agora que eu estou ajudando você a ler esse texto deste modo, você nunca mais vai olhar para esse texto de outra forma, senão compreendendo o que está escrito nele. Porque o homem pecou, porque o homem virou as costas para Deus, Deus o entregou a uma disposição mental, ou seja, a disposição mental humana que leva a humanidade à escravidão da imoralidade, da injustiça, da maldade, da soberba, da ganância. Toda esta disposição mental é a consequência, é o juízo sobre o pecado. Que terá fim um dia. Veja, o último versículo que nós lemos de Romanos disse o seguinte: e mesmo eles sabendo que aqueles que vivem nestas práticas, o seu destino final é a morte, de modo então que o juízo final e a condenação do pecador é uma consequência inexorável
da sua vida distanciada de Deus. Eles não só praticam, como consentem, como transformam isso numa defesa, como defendem isso como sendo a normalidade da existência humana. Então, irmãos, o que nós estamos vendo neste momento não é um juízo de Deus sobre estes males da humanidade. Os males da humanidade, por si só, se manifestam como juízo. O que nós temos a partir disso é um Deus que é o oposto desse Deus que tem sido construído iracundo e vingador. É um Deus que, diante deste caos estabelecido no mundo, ele está intervindo a todo tempo com uma chance de arrependimento, de conversão e de misericórdia. É assim que Deus está agindo na história. Então há dois modos de você olhar o livro de Jonas. O primeiro é você se ater à primeira parte, onde Deus diz, vai lá e diz que eu vou destruir a cidade. Mas parece que os evangélicos eles só conseguem enxergar no Antigo Testamento esse Deus. Mas na verdade o livro de Jonas não é um livro de um juízo, é um livro de um perdão, de um amor incondicional de Deus. Porque aquela gente não paga pelos pecados que fez, eles simplesmente se arrependem. Veja como o Antigo Testamento, ainda nele você vai encontrar expressões tremendas da graça de Deus. Deus não se tornou um Deus de graça no Novo Testamento, como tem muitos que acreditam no dispensacionalismo, né? Na dispensação da graça, porque antes ele era um Deus mau, vingador. Deus sempre foi o Deus da graça. O Cordeiro está oferecido pelos nossos pecados desde antes da fundação do mundo. Sempre Deus foi o Deus da graça. Mas talvez a consciência primitiva e precária de Deus do Antigo Testamento é que não tenha dado ao Senhor a oportunidade de que as gotículas da sua graça fossem experimentadas no mundo. Mas o livro de Jonas ele salta como um oásis de amor e de graça de Deus. Você tem um povo que simplesmente se arrepende, e apenas por arrepender-se, Deus não estabelece, não derrama sobre eles o juízo e o castigo. Então este momento da história é um momento para nós desfrutarmos do amor, da misericórdia e da graça de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, olha só, é o último texto que eu vou abrir com você aqui, mas é fundamental que a gente o leia para a gente encerrar esse bloco sobre os juízos de Deus. Acompanhe aí comigo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, olha só, eu não vou tirar o texto não, eu vou falando com você, olhando para o texto. O verso 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando você buscar qual deva ser o discurso de pregação do Evangelho que você transmite ao pecador e ao mundo, você precisa ter este versículo no seu coração. Não só o versículo 16, que é o texto áureo da pregação do Evangelho, né? Nós assim consideramos. Mas o versículo 17... porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo. Nós não estamos vivendo um tempo dos juízos de Deus, nós estamos vivendo um tempo do amor de Deus. Segundo,
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. De modo que Deus não há de julgar aquilo que já está julgado. E o que é o julgamento? Lembra que eu falei de Romanos? Olha como a Bíblia se completa, viu? Eu falei de Romanos, que lá no texto de Romanos está escrito que o julgamento é o próprio ato de permanecer no pecado. O próprio ato de ter uma disposição mental que aprisiona o homem no pecado. Então olha o verso 19 de João, do Evangelho de João, capítulo de número 3. O julgamento é este. Olha o julgamento de Deus sobre o mundo. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é o julgamento? O julgamento é que, mesmo a luz se manifestando, há aqueles cuja mente, cuja disposição mental permanece enraizada às trevas. Você entendeu agora que o juízo de Deus, neste momento, está manifesto através de Jesus Cristo, que absorveu sobre si o juízo de Deus, para poder oferecer ao homem não o juízo, mas a salvação. E que o julgamento que está posto, não é que acontecerá, o julgamento que está posto sobre a humanidade é a condição, a disposição mental do homem de permanecer nas trevas, ainda que diante dele esteja a luz. Eu repito a frase de C.S. Lewis. Quando Deus intervir na história, será o fim da história. Amém? Então vamos sair deste ambiente do juízo de Deus, porque eu acho que agora você já entendeu bastante sobre isso e já vai mudar talvez o seu pensamento a respeito do que está acontecendo nesse momento, nesse tempo. Eu estava aqui olhando para a câmera errada durante muito tempo, né? Então vamos lá. Vamos voltar ao texto de Jonas. Aí eu vou para o fragmento a partir do versículo 6 do capítulo 4 de Jonas. Então Jonas, indignado por causa da misericórdia de Deus, saiu da cidade. Olha só, o texto diz que Jonas saiu da cidade, versículo 5, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou-se debaixo dela à sombra, para ver o que aconteceria à cidade. Jonas não só briga com Deus, como ele vai para fora da cidade e fica de longe esperando, eu quero ver se o Senhor vai cumprir o que prometeu ou se vai dar uma de um Deus banana que se arrepende de fazer o que havia prometido fazer para essa gente. Eu quero lembrar o Senhor que essa gente é que fere o seu povo, essa gente é que produz violência nas nossas terras, essa gente é a gente que mata nossos filhos, que saqueia nossas casas. É só para lembrar isso. E agora eles botaram cinza na cabeça, se vestiram de saco, e para o Senhor agora está tudo bem. É isso mesmo. Jonas se parece tanto com a gente, né? Se parece tanto comigo e com você. Jonas se parece tanto com as pessoas de bem que dizem assim: que papo furado é esse? Agora se arrependeu, está salvo? Fez o que fez, agora se arrependeu e fica tudo por isso mesmo. Não fica tudo por isso mesmo, porque a conjuntura das leis humanas aplicam causas e consequências para tudo que nós fazemos e que fere a lei. A lei existe exatamente para conter o mal, de modo que aquele que infringe a lei sofre as consequências da lei. O que eu estou falando aqui é dos juízos de Deus, eu não estou falando aqui dos limites do agir humano e das forças coercitivas que existem na sociedade para impedir o mal. E elas devem ser aplicadas, porque se elas não forem aplicadas, a injustiça se propaga e a impunidade vai gerar, inevitavelmente, um caos. Portanto, as leis existem para viabilizar o convívio social e elas devem ser aplicadas. Então a gente precisa distinguir aqui na nossa discussão, né, o discurso sobre a aplicação das leis,
sobre pessoas que infringem as regras de convívio social e os juízos de Deus. E eu estou falando aqui do ponto de vista de pastor a respeito dos juízos de Deus, e não estou inferindo na necessidade de que hajam penas e que elas sejam quanto mais duras quanto necessário for para conter o avanço, a propagação de determinado mal na sociedade. Então, distinga uma coisa da outra para que você não distorça tudo aquilo que eu estou falando, acreditando que eu estou aplicando isso ao âmbito geral do convívio social. Eu estou falando da justiça e dos juízos de Deus sobre a humanidade. Então, diante desse cenário, Jonas constrói um aramado para tentar quebrar um pouco o ímpeto do sol, e ele fica ali embaixo, e Deus faz, o texto diz que Deus faz milagrosamente nascer ali uma planta que cobre, né? Fica quase como uma parreira, aquele aramado que Jonas fez, e uma parreira se estabelece ali, e Jonas então passa a ter um abrigo, passa a ter uma morada. O texto fala aqui em um dia, né? Cresceu de manhã e depois em um dia morreu. Eu acredito que essa linguagem é muito simbólica, eu acredito que a gente está falando de um período muito maior da vida de Jonas, né? De um tempo onde Jonas encontrou conforto, de um tempo onde ele encontrou, de alguma forma, paz, tranquilidade no seu coração. E Deus, então, providencia e proporciona para ele esse conforto. Mas no dia seguinte, ou seja, um tempo depois, vamos ler assim, né? Deus faz com que uma praga viesse sobre aquela planta e ela morresse, secasse repentinamente. E não só isso, mas isso acontece exatamente no tempo de um sol impetuoso, talvez no momento de uma estação do ano que fosse a mais grave e cruel, e Jonas então passa a viver um desconforto tremendo, e ele fica tão indignado, e aí aquele mesmo sentimento que ele tem por Deus ter poupado a cidade, agora ele tem aquele sentimento por causa da perda daquela planta que havia morrido. Ele fica irado, ele fica indignado e volta para Deus de novo, e deprimido de novo, irritado de novo, ele diz, se é para o Senhor me tratar desse jeito, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Então olha só a sequência da história. Deus trouxe conforto para Jonas, mas quando Deus tira ele da sua zona de conforto, a sua vida, quando se desestabiliza de repente, ele começa a questionar Deus, e ele começa a não entender mais o amor de Deus e o propósito de Deus. Esse momento da história que desestabiliza não só a mim e a você, mas desestabilizou o mundo, desestabilizou a economia mundial, desestabilizou o funcionamento natural da vida urbana. Um caos, né, controlado. Quando eu digo controlado é porque são determinações oficiais para que as pessoas estejam reclusas, para que os comércios fechem, né? Não que a situação esteja sob controle, mas eu digo, está sendo administrado. Este caos administrado, né, pelos poderes públicos, que nos causa desconforto, que nos causa dor, que nos causa impacto e que desestabiliza a nossa vida, leva muitas vezes a gente a meio que produzir, né, questões que são legítimas, viu? Eu volto a dizer, como eu defendi Jonas no começo da nossa conversa, eu disse, você já parou para pensar quem são os ninivitas para Jonas? Agora eu volto a defender Jonas aqui. Você está vivendo situações assim, e você sabe o quanto você já falou de coisas, porque aí você questiona o governador, questiona o presidente, questiona a OMS, questiona a ONU, questiona a Globo, questiona a Record, sabe? Tem gente dos dois lados questionando todo mundo. E nesse processo, isso nasce naturalmente da desestabilização da nossa existência. E quando a nossa existência se desestabiliza, a gente pode perder o senso de prioridade. Quando nós passamos a pensar e a decidir com forças viscerais que nos movem, a partir dos nossos desejos, e especialmente nesse tempo, onde na sociedade moderna
desejo se traduziu em direito. De modo que você ser privado, né? E eu tenho visto gente falar, estão me privando do meu direito de ir e vir. Você ser privado de desejos, hoje, no nosso tempo, também significa que você está sendo privado de direitos, porque nós vivemos a sociedade da pessoalidade, a sociedade dos direitos individuais. Ou seja, é o meu corpo, as minhas regras, os meus desejos, e eles merecem, e eu tenho direito de satisfazê-los. E não importa o quanto isso atinja quem quer que seja. E isso está sendo manifesto em todos os grupos. Cada grupo tentando impor a sua verdade. Uma ideologia tentando se impor sobre a sociedade. E aí vem um conceito religioso que tenta se impor sobre esta ideologia. Enfim, então nós ficamos tentando estabelecer uns sobre os outros aquilo que é a minha demanda, aquilo que estabelece o meu padrão de conforto, aquilo que garante a estabilidade da minha família, do meu pensamento, da minha crença, do meu dogma, da minha opção sexual, né? E eu estou falando para os dois lados, viu, gente? A gente pega qualquer coisa que nos mova como pulsão e transforma isso num direito legítimo de ser exercido. E qualquer que se levante para tentar conter o meu direito se torna meu inimigo. Jonas está indignado. E nessa indignação nós corremos o risco de perder o nosso senso de prioridade. Porque Jonas coloca em primeiro lugar o valor da planta que lhe trazia conforto à vida de 120 mil pessoas. E o grande risco que nós corremos em muitas ideias que vamos permitindo serem construídas no nosso pensamento, de fontes das quais nós vamos bebendo para sustentar essas nossas ideias, é que nós estejamos alimentando e nos alimentando de um pensamento onde pode ser que coisas sejam mais importantes que pessoas. E que as pessoas, muitas vezes, são tomadas como consequência indireta por um grupo de gente que está preocupado, na verdade, com as coisas. 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Que Jonas julgava menos importante do que o seu conforto pessoal. E muitas vezes a gente começa a avaliar o mundo a partir daquilo que nós julgamos estar nos prejudicando, pessoalmente, individualmente. E passa a ser a minha prioridade que Deus, e não só Deus, que o governador, que o presidente, que as autoridades públicas tomem decisões que minimizem o meu desconforto. Ainda que isso possa preservar a vida de uma multidão. Mas se me desconforta, eu fico indignado. É Jonas. Nós nos tornamos Jonas dos tempos modernos. E a gente faz isso dentro da nossa casa. A gente faz isso dentro do nosso próprio lar. A gente é capaz de transformar um passeio em família num caos, num desconforto, numa situação desagradável, porque uma das coisas que a gente planejou fazer naquele momento não deu certo. A gente ofende um filho por causa de um carro que ele pisou com um pé sujo no banco. A gente desestabiliza os nossos relacionamentos cotidianos porque a gente não gostou do cardápio que a esposa preparou para o almoço. Ou porque aquilo que o marido fez não ficou do jeito que você queria que ficasse. E aí a gente valoriza muito mais o que não ficou certo do que o ato e o desejo de tentar fazer. A gente se tornou Jonas.
Porque as nossas necessidades se transformaram em direitos e os nossos direitos, ou perdão, eu vou reformular, os nossos desejos, não as nossas necessidades. Os nossos desejos se transformaram em direitos e os nossos direitos, em não sendo garantidos, nos causam desconforto, que me levam então a protestar, mesmo que a minha condição ela seja apenas uma pequenina condição em relação ao contexto da humanidade, ao contexto de uma população, que no caso de Jonas eram 120 mil pessoas, o texto bíblico fala. Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Nós já estamos juntos há muito tempo, né? Mas eu não tenho dúvida que isso foi edificante para a sua vida. Não tenho dúvida que esta palavra abençoou o seu coração. Eu queria trazer você a refletir sobre estes ambientes que eu falei aqui. Primeiro, entendendo que Deus é amor. E o que nós estamos vivendo é uma possibilidade de nós encontrarmos o amor de Deus e não o seu juízo. Segundo, aprendemos sobre os juízos de Deus. De que o pecado, ele gerou no homem uma disposição mental para práticas inconvenientes, e isso é o juízo. E que o juízo de Deus, para punir o pecador, ele virá um dia, no fim dos tempos, no juízo final, mas neste tempo que nós estamos vivendo, e desde o tempo de Jonas, o que Deus deseja é que as pessoas aceitem o seu perdão e encontrem a oportunidade de terem os seus corações transformados. Este tempo é um tempo de transformação. E talvez você diga, pastor, mas o que o senhor me diz, por exemplo, do sermão de Jonathan Edwards, cujo título era Pecadores nas mãos de um Deus irado? Deus não é um Deus irado? Eu quero usar o mesmo sermão de Jonathan Edwards para te responder essa pergunta. Jonathan Edwards diz no seu sermão, em uma das suas frases, porque ele prega este sermão baseado no texto que diz que os pecadores têm os seus pés sobre o lodo, sobre o limo, sobre uma superfície instável e que logo, logo eles vão se resvalar. E Jonathan Edwards diz, a única coisa que tem impedido que eles caiam imediatamente, sejam tragados pelo inferno, é a misericórdia de Deus. Então o sermão de Jonathan Edwards fala de um juízo que virá sobre toda a carne. Mas ele está falando de um Deus que até este tempo, e até que ele intervenha na história, como a frase de C.S. Lewis, é um Deus que está contendo pela sua misericórdia o mundo. Porque não fosse a graça e o amor de Deus, irmãos, a vida já estaria inviável na terra há muito tempo. Então nós não estamos falando de um Deus que está olhando para a humanidade com ira, mas está olhando para a humanidade com amor. Mas cuja ira implacável já está feita e consumada. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, nos versos que nós lemos. Quem não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, já está julgado. O que há neste tempo é oportunidade para que eu e você, pais, maridos, esposas, esposos, filhos, cidadãos, empresários, trabalhadores, a gente mude o nosso modo de pensar e viver a vida. E por último, nós aprendemos a respeito da prioridade. O que é prioridade? A vida humana ou as coisas? Preservar aquilo que mantém a estabilidade ou preservar aquilo que mantém a vida? E não coloquem as duas coisas no mesmo patamar. Ah, pastor, mas se a economia quebrar também vai morrer gente. Mas de que economia nós estamos falando? De 3% da população mundial que detém mais dinheiro do que todos o restante dos 97%? Nós estamos falando de quê? Porque só há fome porque há ganância, só há fome porque há insensibilidade humana, só há fome porque há acúmulo, só há fome, só haverá morte, se não houver a sensibilidade daqueles que muito têm poderem repartir com os que pouco têm.
De modo que nós temos uma solução para uma crise econômica, mas nós não temos a solução para as mortes imediatas que estão acontecendo pela contaminação do vírus. Você consegue entender isso, irmãos? Agora, esta solução para a crise econômica não é simples. Ela nos obrigará a lidar com o desconforto do sol batendo sobre a nossa cabeça, e muito menos nós. Porque eu não estou falando de você, pequeno, médio empreendedor, eu estou falando das grandes fortunas, dos lucros acumulados, dos bilhões que são depositados nas contas bancárias e que são aplicados no mercado financeiro, dinheiro gerando dinheiro, e que nisto certamente reside a possibilidade de nós contermos a fome. Porque a fome que poderá vir, o desemprego que poderá vir, certamente é grave. Mas é a mesma fome que nós já vivemos no mundo e que mata milhares de pessoas por dia. De modo que nós temos um problema anterior que não foi resolvido por causa da ganância. E nós não podemos colocá-lo agora no mesmo patamar de um problema imediato que nós precisamos ter cautela e cuidado para resolver. Esta é a minha última palavra a você. E eu repito o que eu tenho dito nos sermões e nas pregações. Ela não é uma palavra ideológica. É uma palavra de quem está vendo gente morrer ao meu lado. E que agora nós podemos fazer alguma coisa para minimizar estas mortes. E o amanhã nós teremos que encontrar novas soluções para novos problemas. Mas que nesse momento a gente saiba que a prioridade são as pessoas e não as árvores. Quando eu digo as árvores, eu digo as coisas, e não as plantas, como Jonas está dizendo aqui. A prioridade é gente e não coisa. São as famílias e não a materialidade. A prioridade da pregação do Evangelho é a misericórdia e o amor de Deus. E que nós não tenhamos outro discurso, senão aquele que tenha como principal objetivo a garantia da vida. Pensar como Jesus, viver como Jesus. Eu vou terminar, antes de orar, com um cântico que nós vamos ouvir, que foi gravado pela nossa irmã Priscila, e que este cântico certamente poderá abençoar o seu coração. Enquanto você ouve, não se desconecta não, porque no final eu vou orar para nós nos despedirmos e encerrarmos, viu? Ouve e seja abençoado em nome de Jesus. Após dia,
Vamos orar? Vamos orar juntos para a gente terminar esse instante. E eu digo para você, viu? Se você foi abençoado, compartilha, viu? Curte aí, curte lá no Facebook, curte lá no YouTube, a página da igreja, o nosso canal, os nossos vídeos. Toda quinta-feira nós estamos fazendo essa live devocional. Toda terça-feira às 19h30 nós temos uma reunião de oração. E todo domingo às 9 da manhã e às 19 horas nós temos transmitido ao vivo os nossos cultos da igreja e com louvor, com a palavra, um pequeno grupo ali de músicos tem garantido que nós tenhamos a continuidade das nossas ministrações e do nosso culto ali. E que você possa estar junto conosco nesses momentos, viu? Curte aí, compartilha com alguém. Se esta palavra você percebe que pode abençoar alguém, você que chegou aí depois, no finalzinho já, depois, quando nós concluirmos a transmissão, o vídeo vai ficar na íntegra, você pode dar play, voltar, rebobinar e assistir ele todo do começo, e você poderá ouvir toda a exposição sobre o amor de Deus, os juízos de Deus e sobre as nossas prioridades neste tempo de desconforto, de crise. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, um bom dia, um bom almoço com a sua família, você que pode estar em casa, né? Alguns não podem, estão aí dando conta da luta do dia a dia, atendendo a serviços essenciais, mantendo seus negócios em andamento. Que Deus dê sustento a você, viu? Que Deus dê sustento a todos aqueles que estão vivendo dificuldades e com riscos financeiros, econômicos iminentes em função disso tudo. E nós sabemos que isso é muito sério também. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê direção também às nossas lideranças para que mecanismos que minimizem estes impactos possam ser produzidos pelo governo, pelo Estado, e que haja, sobretudo, na igreja, na sociedade, solidariedade. Porque mais do que as ações governamentais, as ações humanas, neste momento, são elas que vão garantir a nossa continuidade, a vida do seu vizinho, né? Onde talvez um programa do governo não chegue à porta de sua casa, onde ele não se encaixe num padrão, onde ele não se inclua num grupo que possa ser acessado por um desses benefícios, mas você pode acessá-lo, você sabe a necessidade dele, você sabe a situação que ele está passando. Então, nós nesse momento podemos fazer muita diferença, viu? E que isso possa nos mover, ser como Jesus, caminhar como Jesus e viver como Ele, para a glória dele. Vamos orar por aqueles que estão vivendo já impactos de enfermidade. Tem gente na minha família que ontem foi levado para o hospital. Temos o irmão do nosso presbítero Maurício, que já falei, está internado no respirador, num estado delicado. Vamos orar também. E por todas as pessoas, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de serviços essenciais, por aqueles que estão pondo a cara na rua, né, se expondo, e para garantir, de certa forma, o nosso conforto, né? Para que nós possamos estar em casa. E nós precisamos orar e interceder uns pelos outros. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta manhã, por estes momentos que passamos aqui, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, direção, que o Senhor sensibilize e quebrante o nosso coração, e que o Senhor dê à tua igreja, ó Pai, uma palavra profética que possa levar as pessoas à conversão, ao arrependimento, que possa levar este mundo pecador a entender a sua condição e saber que em Cristo há salvação e que em Deus há a oportunidade de nós mudarmos a Deus. O modo como vivemos, o modo como nos relacionamos, o modo como nós estamos valorando as coisas e valorando as pessoas, ó Pai. O modo como nós temos estabelecido as nossas prioridades. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito alcance cada leito de hospital, cada profissional de saúde, cada profissional liberal, cada autônomo, ó Deus, cada trabalhador que está perdendo o seu emprego, cada empresa que está entrando em risco financeiro. Pai, que o Teu Espírito Santo vá nos dando sabedoria, solidariedade, que nós possamos construir senso de comunidade, Deus, que nós sejamos demovidos desta nossa condição privada de desejo e de direito, para que nós possamos olhar o contexto da coletividade de um modo melhor, ó Pai, e que, sobretudo, a sociedade possa enxergar na Tua igreja este canal, Deus, de misericórdia, de amor, de empatia, de solidariedade, de graça e de perdão. Que no nome de Jesus o Senhor nos edifique e nos abençoe. Amém e amém. Aleluia. A paz de Cristo,
Até a próxima, viu, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe você. Amém.